Doutor, conta aí como é a recuperação de pacientes que se operam para pectus escavatum e fazem a cirurgia de NUS. Em quanto tempo que eu vou poder voltar para o trabalho? Quanto tempo eu tenho que ficar em casa de repouso? E mais ainda, doutor, em quanto tempo que eu vou poder voltar para a academia? Se uma dessas dúvidas é a sua, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar a esclarecer ela. A cirurgia de NUS é a menos invasiva que existe quando a gente fala do tratamento para essa doença. A gente passa uma barra de titânio de um lado ao outro do tórax, roda essa barra e nessa rotação a gente consegue empurrar o osso do externo de volta para uma posição anatômica. Apesar de ser minimamente invasiva, é uma cirurgia complexa e que requer muitos cuidados, sobretudo nesse período inicial do pós-operatório. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A parte do pré-operatório, que é importantíssima, a gente já abordou em vídeos anteriores. Quais os exames que a gente tem que pedir para avaliar um pectus escavatum? O que é que o pectus escavatum pode trazer de ruim para a minha saúde? É só estético? Não é estético? Afeta qual órgão? Tudo isso a gente já abordou em vídeos anteriores. Também recomendo dar uma olhadinha lá nos cards. Mas voltando para o assunto do vídeo, que é o pós-operatório, a gente divide entre pós-operatório imediato, pós-operatório do hospital, pós-operatório de médio prazo e o pós-operatório de longo prazo. O pós-operatório imediato, que consiste no primeiro dia, ele é feito em ambiente de UTI. Sim, o paciente vai para a UTI, você vai ter que ir para a UTI. Isso na 99% dos casos. Mas não se assuste, não vai para a UTI porque foi uma cirurgia complexa demais, não está indo para a UTI porque você está grave, não está correndo risco de vida, não está indo para a UTI porque a cirurgia deu errado. A gente coloca na UTI o primeiro dia por excesso de zelo e por precaução. Como a gente já falou, é uma cirurgia que dói bastante. E lá na UTI você vai estar 24 horas por dia sendo acompanhado por um médico. Todos os seus sinais vitais são monitorados. Você vai ter um controle de dor muito melhor do que se estivesse em um apartamento ou uma enfermaria. E mais ainda, a anestesia do paciente que vai se submeter a um procedimento com NUS, com as barras de NUS, ela é feita com anestesia geral, que é uma anestesia que faz na veia, mais a anestesia peridural, que é aquela anestesia que faz ali nas costas. E o anestesista, na grande maioria das vezes, passa um catéter que fica lá. Esse catéter é por onde a gente faz medicações nesse primeiro dia de pós-operatório. Então eu, Dr. Alan, eu mesmo vou lá lhe visitar no primeiro dia e vou refazer a dose da medicação na anestesia da peridural. Isso vai te dar um maior conforto e um melhor controle de dor, principalmente nesse primeiro dia. É de extrema importância, portanto, que você fique na UTI. Já o pós-operatório do hospital, ele é feito com mais ou menos uns 3 a 5 dias. Por que eu digo isso? Como o primeiro dia você já ficou na UTI, o segundo dia você vai começar a andar. Lá na UTI você estava completamente restrito ao leito. A enfermeira ia lá, trocava o seu curativo, dava o banho que você precisava lá para a higiene no leito, as medicações eram feitas, os cuidados de fisioterapia eram feitos com você no leito. Então, tinha uma restrição de movimento, você não poderia andar. Já a partir do segundo dia é o contrário, a gente quer que você ande muito, obviamente com o cuidado e com a assistência da equipe de fisioterapia. Por quê? Porque isso faz você respirar com mais força. Uma das coisas que leva à complicação nessa cirurgia é o paciente respirar pouco, com medo. Isso é natural. Pelo fato de doer, e quando você vai respirar e dói, você acaba regredindo a respiração. Você faz respirações curtinhas, fica assim, ó. Isso é muito ruim. A gente quer o contrário, é que você faça respirações muito fundas e profundas. O que é que isso acontece? Quando você respira curto, existe a chance de formar atelectasia. O que seria isso? É o pulmão ficar preso, ficar murchinho. Isso aí pode acumular secreção, acumular catarro, faz pneumonia. Então, tem toda uma cadeia de complicações decorrentes do simples fato do paciente não respirar fundo. Por isso que a ajuda da equipe de fisioterapia é fundamental nesse pós-operatório. E aí, já nesse segundo dia que você está mais livre, com mais mobilidade, você vai ficar andando pelos corredores do hospital. Isso faz parte do tratamento. Isso garante que você tenha uma recuperação melhor, mais tranquila, mais rápida. Confie em mim, isso é muito importante. Então, já no terceiro dia,
você começa a ter uma curva de melhora significativa. Alguns pacientes que são mais resistentes à dor conseguem receber alta nesse terceiro dia, mas não é a maioria. A média é ali por volta dos 4 e 5 dias, como a gente já comentou. Então, se prepare psicologicamente para ficar 5 dias no hospital. Em casa, passado esse período, a gente parte para o pós-operatório de médio prazo. Você ficará em casa mais ou menos uns 15 dias. E qual é a principal recomendação que eu passo ao paciente durante esses 15 dias? Precisa de ajuda para levantar da cama. Evite, de qualquer forma, levantar sozinho. Por quê? Porque isso aí você vai fazer força nos membros superiores, exerce uma pressão desnecessária na parte anterior do tórax e que pode, em alguns casos, fazer com que a barra rode. O que seria isso, doutor? O que seria a barra rodar? Eu falei lá no começo do vídeo que quando a gente passa a barra de um lado ao outro, a gente roda ela para que ela exerça essa pressão no externo e ele volte para uma posição considerada normal. Se, por algum motivo, levar uma pancada no tórax, fazer muita força, levar uma queda, enfim, qualquer outro problema relacionado a impacto pode fazer com que a barra volte novamente para a posição original dela. E aí estraga completamente a cirurgia. Então, por isso que esse cuidado precisa ter, principalmente nesses 15 dias iniciais. Vai fazer medicação para dor, vai, de preferência, contar ainda com um fisioterapeuta em casa para ajudar na parte respiratória e motora. Tudo isso a gente passa com orientações ao paciente. Depois dos 15 dias, saindo do pós-operatório de médio prazo, a gente começa o pós-operatório de longo prazo, que seria dos 15 dias até 3 meses. Esses 3 meses são mágicos para a gente, é um período muito significativo, porque já é descrito na literatura que antes dos 3 meses, a chance dessa barra rodar é muito maior. Principalmente naqueles casos que eu falei. É um amiguinho no colégio que empurrou, que bateu, jogando bola, praticando educação física, pacientes que andam de motocicleta, se levar uma queda. Tudo isso a gente evita nesses 3 meses iniciais, que é o período que tem mais chance dessa barra rodar. Passando esses 3 meses, a gente entra no pós-operatório de longuíssimo prazo, que aí a gente acompanha até a retirada da barra. Depois dos 3 meses, o paciente está apto e autorizado, com medicina baseada em evidências, a voltar a qualquer atividade que ele queira. Seja prática de esportes, seja andar de motocicleta, enfim. Doutor, eu fico imune à rotação da barra depois dos 3 meses? Não, mas os riscos são bem menores do que naquele período anterior que a gente conversou. Eu não posso colocar o paciente numa redoma de vidro e evitar que ele viva. Não faz o sentido isso. Mas, obviamente, o bom senso cabe com certeza aqui. Em relação à dor, pessoal, eu decidi fazer essa parte do vídeo em um tópico separado, porque eu queria conversar direitinho com vocês. É uma cirurgia que dói, não tem como negar, não tem como mentir, eu falo isso a todos os pacientes, mas é uma dor que a gente consegue controlar, na grande maioria das vezes. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem limitação de tecnologia. O mundo afora aí já existem dispositivos que conseguem um controle muito mais preciso e seguro dessa dor, mas não é a nossa realidade. Então, quando eu converso com o paciente, eu explico, tanto para o paciente quanto para a família, você vai enfrentar uma jornada, você vai enfrentar um momento de dificuldade, um momento de dor, que vai ser necessário para um bem maior. Seja um problema de compressão do coração por conta do externo, ou uma restrição de pulmão, ou até mesmo uma questão estética, que a gente sabe que é um dos principais motivos que levam os pacientes a fazerem essa cirurgia. Então, encare isso como o preço que você está pagando para receber lá no final esse externo, esse tórax retinho, tá? Mas você não vai estar só. Você o tempo todo vai estar com a nossa equipe. Vai estar comigo ao seu lado, vai estar com o anestesista, vai estar com todo mundo lá lhe dando força. Sua família vai estar lá lhe dando força. E é um momento que passa. O pior que seja, passa. Os primeiros 15 dias são os piores. Depois a gente entra naquela etapa dos 3 meses. Depois dos 3 meses, você vai ver que a maioria dos pacientes conseguem levar a vida normalmente. Alguns nem lembram que estão com essas barras. E aí a gente entra em um outro ponto. Não pode esquecer que está com essas barras, porque a gente tem que tirar ela depois. Depois de uns 2 ou 3 anos, isso depende bastante da idade, a gente repete, faz uma nova cirurgia e retira essas barras. Doutor,
Vou ter que fazer uma outra cirurgia? Vai, mas essa é muito mais simples, muito mais tranquila. A maioria das vezes o paciente já recebe alta no mesmo dia. Então é isso, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Eu queria responder essas perguntas porque são perguntas que eu recebo com frequência, tanto no consultório quanto nas redes sociais, e eu espero que o objetivo tenha sido alcançado, que eu tenha conseguido responder esses questionamentos. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal que vai me ajudar bastante. Compartilha com todo mundo que você conhece que tem Pectus. E se tiver uma dúvida que eu ainda não respondi, coloca aí nos comentários que eu faço com o maior prazer um vídeo para você, tá bom? Então fique em paz, conte sempre comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.